Abrir as suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 2. Nós pretendemos continuar com vocês nessa noite o estudo da doutrina da santificação. E nós temos estudado essa doutrina da santificação através dessa primeira carta do apóstolo Pedro. Eu acredito que no primeiro capítulo nós devemos ter levado aí no mínimo, acredito que uns 8 estudos. Eu não marquei, mas eu acredito que deve ter ido daí para mais, né? E hoje eu pretendo, se o tempo permitir, começar com vocês o estudo do capítulo de número 2 dessa primeira carta do apóstolo Pedro. Então nós vamos fazer a leitura aqui de apenas 3 versículos, do versículo 1 até o versículo 3 de 1 Pedro, capítulo 2. Todos acharam aí? Amém? Eu vou ler aí, vocês acompanhem. A tradução que eu estou usando aqui hoje à noite é a Nova Almeida Atualizada. Ela diz o seguinte: portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm experiência de que o Senhor é bondoso. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos muito por essa rica oportunidade de estarmos nessa noite, Senhor, mais uma vez na Tua presença, Senhor. Nós te agradecemos e queremos agora, em primeiro lugar, te pedir, Pai, perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos pecados, que o Senhor possa preparar a mim e a cada um dos meus irmãos que aqui estão, e que o Senhor possa nos dar, Senhor, a orientação, a unção do Teu Espírito Santo e nos ajudar, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, possa ser ministrada conforme a Tua santa vontade, ministrada, Senhor, biblicamente, ministrada, ó Deus, com o objetivo, Senhor, de fortalecer-nos na fé, de nos santificar, de nos edificar, Senhor, na Tua presença. Essa, Senhor, é a nossa oração que nós fazemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, se eu posso dar, né, um pequeno título, um pequeno tema para essa mensagem, né, eu dei o tema de tomando posse do tesouro. E eu vou explicar para os irmãos por quê, né? Conforme eu disse aqui antes da nossa leitura, nesse estudo de santificação, nós fizemos aí mais ou menos uns 8 estudos ou mais do capítulo de número 1, né? E agora, antes da gente entrar nesse versículo específico aqui do capítulo de número 2, da gente começar o capítulo de número 2, é muito importante, né, que a gente organize as nossas ideias a respeito do capítulo 1, né? E aí vocês vão entender o tema. Eu acredito que o ensinador, né, cristão, aquele que prega a palavra, aquele que ensina a palavra, ele se assemelha muito a um garimpeiro, né? A nossa obrigação, quando a gente está aqui na frente, é de antes garimpar, né, e chegar aqui e abrir a palavra do Senhor para os irmãos, né, e extrair as joias dessa palavra, né, as pepitas dessa palavra, para que os irmãos possam estar apreciando e tomando posse disso. Então eu acredito, né, que isso tem sido feito aqui na comunidade cristã Nova Vida, né? E nos estudos para trás que a gente fez aqui, a gente falou de grandes joias aqui, né? A gente falou da esperança da salvação, a gente falou do sangue de Jesus Cristo, a gente falou da obediência à verdade através do Espírito, enfim, a gente trouxe aqui grandes joias. Só que a nossa memória, né, ela não é tão boa. Então, se talvez eu chegasse para uma pessoa de vocês que acompanhou todos os estudos, ou a maioria, né, e talvez você iria lembrar pouca coisa. Então,
Meu primeiro objetivo aqui é pegar essas joias, né, que estão espalhadas aí, as joias relativas ao capítulo 1, que estão espalhadas na nossa mente, e dar uma organizada, colocar na caixinha de joias, dar uma sintetizada nisso, para que a gente, entendendo o que acontece no capítulo 1, a gente possa entender melhor agora o capítulo de número 2, né? E eu quero fazer isso, eu quero simplificar isso para vocês, utilizando um acrônimo. Os irmãos sabem o que é um acrônimo? Está falando que simplificar e chega e fala que vai trazer um acrônimo, né? Está complicando, né? Mas, na verdade, um acrônimo é algo muito simples. Eu queria pedir para colocar aí o primeiro slide dessa palavra, né? Da palavra coisa, né? Então, um acrônimo é basicamente isso, é quando você pega uma palavra e você pega ali as sílabas iniciais dela, que vão explicar a outra coisa. Então, é uma pequena técnica de memorização, né? Por exemplo, se a gente falar Agência Nacional de Telefonia, Anatel, né? Seria um acrônimo. E aí, eu estou lançando para vocês essa palavra, porque dentro dessa palavra coisa, CO é de contexto, I é de implicação e SA é de salvação. Então, se vocês lembrarem a palavra coisa, vocês vão conseguir sintetizar tudo aquilo que a gente ensinou do capítulo 1 de 1 Pedro, né? Então, fica fácil de lembrar coisa, né? CO de contexto, I de implicação e SA de salvação. Pode tirar o slide, por favor. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui, quando a gente vai estudar esse livro, é o contexto desse livro. Então, esse livro, conforme a gente passou lá no primeiro estudo, ele foi escrito inicialmente para os cristãos, né? Se a gente lê aqui o capítulo 1, versículo 1, fala assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, a dispersão, né? No Ponto, Galácia, Capadócia, babapá, enfim, esses locais que esse pessoal morava aqui eram províncias do Império Romano. Então, o Império Romano dominava tudo aquilo, e essas localidades aqui eram províncias do Império Romano. E esses cristãos haviam sido dispersos, estavam morando lá, por isso eles eram forasteiros, haviam sido expulsos ali, né? Podemos dizer assim, de certa forma, das suas terras, e eles estavam habitando nesse local. Aonde que é esse local? É onde é a Turquia atualmente, né? É onde é a Turquia ali. Então, Capadócia, essa área toda aqui é uma área onde é hoje a Turquia. Então, quando a gente lembra do livro de Atos, né? Lembra do começo do livro de Atos, quando fala da descida do Espírito Santo, né? E fala: ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e até aos confins da terra. Aqui é os confins da terra, tá? Então, esse local aqui é como se fosse ali. Por quê? Porque aqui a gente está falando mais ou menos por volta do ano 60. Então, nesse momento, o evangelho já tinha chegado em localidades como essa. Então, esse é o contexto que eu estou colocando para vocês, o contexto geográfico. O contexto socioeconômico que estava acontecendo ali era muito complicado, era muito difícil, porque imagina esse pessoal que foi expulso, né? Dos seus países ali, que estavam sendo verdadeiramente oprimidos ali naquela terra. Então era muito difícil, né? Eu tive a oportunidade, Deus me deu a oportunidade, acho que por volta do final de 2012, de conhecer a Capadócia, né? Gostei muito de conhecer a Capadócia, é um lugar totalmente diferente de todos os outros lugares que eu pude conhecer, né? Muito legal a Capadócia, mas legal assim, conhecer. Porque quando eu estive lá, né, eu me lembro que a gente teve a oportunidade de visitar alguns buracos nas pedras, e aqueles buracos que tinham nas pedras eram as casas desses irmãozinhos aqui. Então era algo, não é legal não, né? Você morar numa caverninha ali, você morar num buraco na pedra. Então, assim, a situação desse pessoal era muito difícil. Era gente que
devido à perseguição que havia ali, perderam entes queridos, eram pessoas que perderam as suas propriedades, muitas vezes, eram pessoas que estavam passando um contexto de vida muito difícil mesmo, muito complicado, né? Imagina tudo isso acontecendo, imagina você expulso do Brasil, vivendo numa outra localidade, você perdeu o teu emprego, está longe às vezes da sua família, enfim, a dificuldade de vida desse pessoal, gente, era muito grande. Então, quando Pedro ele escreve essa carta, ele está pensando também nisso. Então, quando ele usa essa palavra estrangeiros, forasteiros, ele está se referindo a esse pessoal que vivia em todo esse contexto de vida. Então, o contexto era um contexto de quê? De provação. Era um contexto de quê? De aflição. Era um contexto de perseguição. E olha só, quando o ser humano ele passa por um contexto desse, vamos falar assim, de tempestade, né, na vida, quando o ser humano ele passa por dificuldades, por aflições, né, a Bíblia muitas vezes ela usa o termo tentações, só que tentação na Bíblia, você tem que analisar o contexto. Às vezes é a tentação relativa ao pecado e às vezes é uma tradução da palavra que a gente entende como provação, aquilo que a gente chama de luta hoje em dia. Então, quando a pessoa está passando por uma luta, seja por um problema financeiro, seja por um problema emocional, seja por um problema de saúde, de família, tem dois resultados diferentes que podem prover dessa luta aí, né? Quando a gente passa por um contexto de provação, em primeiro lugar, pode ocorrer algo bom que sai disso, né? Muitas vezes naqueles momentos de luta da vida da gente, muitas vezes naqueles momentos de aflição, de provação, de dificuldade, são os momentos que a gente vai se santificar mais, são os momentos que a gente vai procurar mais a presença divina, são os momentos que a gente vai se aproximar mais de Deus, que a gente vai ler mais a palavra, que a gente vai orar mais, que a gente vai levar mais a sério a vida cristã. Então, existe algo positivo, vamos falar assim, na provação, na luta, né? Eu, para ser sincero, eu nunca pedi luta para a minha vida, né? Certa feita eu fiquei sabendo de um pastor que orava, Deus, manda luta. Eu fiquei sabendo e falei, gente, esse cara é doido. Eu não quero luta de jeito nenhum, imagino que você também. Mas foi o próprio Senhor, Jesus Cristo, que falou, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então esse pessoal estava tendo aqui aflições. Então existe essa parte boa, vamos falar assim, das aflições. Mas nós não podemos esquecer que existe uma parte ruim nas aflições. Então olha só, eu estou tratando daquele primeiro item lá, contexto. Então no contexto das aflições existe algo bom, mas existe também algo ruim. Por quê? Porque imagina que você está passando por toda essa situação. Há também uma possibilidade de você começar a se desanimar de tudo isso. Há também uma possibilidade que você vai ficando extremamente cansado de toda essa situação, você vai ficando abatido, você vai ficando fraco por tudo aquilo. Chega num ponto, né, quando o sofrimento é grande, o ser humano chega num ponto de, imagina um lutador que ele caiu na lona, né, que ele foi nocauteado, ele caiu na lona, o que o juiz faz nesse momento? Ele afasta o outro, né, que está vencendo, porque não adianta chutar, esbofetear o outro que já está ali apagado no chão. Então, muitas vezes, essas situações de provação, elas muitas vezes nos colocam numa situação tão, vamos falar assim, delicada, que a gente não consegue mais reagir, que a gente está precisando do quê? A gente está precisando de um consolo, a gente está precisando naquele momento de uma palavra de ânimo, a gente está precisando de uma palavra de renovação, a gente está precisando de estímulo, algo que fortaleça a nossa fé, entende? Então, tem esse outro lado, porque se isso às vezes não acontece, às vezes a gente começa, né, podemos cair no pecado de murmurar contra Deus. Podemos cair no pecado de reclamar contra Deus. Por quê? Porque às vezes a luta está tão grande, às vezes a dificuldade está tão grande, que a pessoa ela começa a ir por um lado
negativo. Então, olha só, isso acontecia com esse pessoal aqui. O pessoal estava numa situação muito difícil, muito complicada, é um contexto de vida muito duro. Então, um dos objetivos, ou talvez o principal objetivo de Pedro ao escrever essa carta, foi trazer uma palavra de consolo, né? E nós temos que estar muito atentos a essa questão do contexto. Por quê? Porque isso foi escrito para eles, mas também foi escrito para nós. Hoje é para nós, hoje essa palavra é para mim e para você. Por quê? Porque esse pessoal já foi embora, já foi morar com Cristo, né, há quase 2000 anos atrás. E hoje somos nós que somos estrangeiros nessa terra. Hoje somos nós que temos que enfrentar as lutas do dia a dia. Somos nós que estamos inseridos nesse contexto. E aí chegam momentos na vida da gente que a gente precisa dessa palavra de consolo, que a gente precisa dessa palavra de ânimo, de fé e de renovação. E como é que Pedro leva essa palavra de consolo para esse pessoal? Aí tem aquele outro item que a gente viu na palavrinha coisa, é a palavra salvação. Então, CO de coisa é contexto, SA é de salvação, tá? Então, como que Pedro vai consolar? Diferentemente de muita coisa que a gente vê no evangelho hoje em dia, né? Muitas vezes, como é que é o evangelho hoje em dia? Como é que é o consolo? Às vezes é aquele consolo psicológico, né? Eu sei que a psicologia, ela tem a sua finalidade, ela tem a sua ajuda, né? Mas não é dessa forma que Pedro estava levando ali o consolo, né? Também, por exemplo, muitas vezes a gente vê no meio evangélico o pessoal utilizar a chamada teoria, né, ou doutrina da prosperidade. Não, gente, não esquenta a cabeça não, né? É como se Pedro chegasse para esse pessoal e falasse: não, daqui a pouco Jesus vai devolver para vocês as propriedades, vocês vão estar muito melhor, e aquilo que é deles vai ser de vocês, tá? E vocês vão viver uma vida boa, daqui a pouco vocês vão estar cada um com a sua fazenda aí. Não é isso o que o apóstolo Pedro fala. Se você ler depois, eu peço que você leia novamente o capítulo na sua casa, você vai ver que a partir do versículo de número 3, Pedro vai começar a falar da salvação. Ele vai falar assim: olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Então, olha só, nós ficamos algumas aulas aqui, né, alguns dias aqui, falando da importância dessa esperança. Falando que Pedro falou para eles, falou: gente, eu sei, né, existe aqui um versículo que fala assim, olha, que mesmo que por enquanto vocês sejam contristados por várias provações, vocês têm que saber que isso vai trazer uma confirmação para a vossa fé que tem um valor muito maior do que o ouro. Então Pedro está falando assim: gente, calma, é um pouquinho de tempo que vocês estão passando por isso tudo, mas olha só o que vocês já conseguiram. Vocês são estrangeiros não só nessas províncias aí da Ásia, vocês são estrangeiros nessa terra. E deixa eu dar uma notícia boa para vocês: vocês são estrangeiros porque vocês têm o que existe de mais precioso nesse mundo, que é a salvação. Muito embora vocês estejam passando por esse contexto difícil, logo, logo vocês estarão com Cristo. Logo, logo vocês estarão, né, gozando, né, do descanso eterno de vocês, de todas as bem-aventuranças do céu. Então Pedro chama isso de uma viva esperança, Pedro chama isso de uma herança gloriosa. E ele fala que isso foi tão glorioso que até os profetas do passado que profetizaram disso queriam saber, até os anjos pararam para poder olhar tudo isso. Então, nesse momento, Pedro vai consolar esse pessoal com essa salvação. E isso, irmãos, é muito importante para nós hoje em dia, porque olha só, no contexto de vida que nós vivemos hoje, eu sei que a gente passa também por lutas, né? Você tem as suas lutas, eu tenho as minhas lutas, todos nós temos. Um momento, às vezes, é uma área da vida, o outro momento é outra área da vida, mas eu quero te chamar a atenção, porque hoje em dia nós temos uma luta um pouco diferente do que aquele pessoal passava, que também é muito perigosa, que é a luta que eu posso dizer assim, que ela provém de uma vida boa. Sabia disso?
Deixa eu tentar explicar para você. Olha só, imagina que eu fizesse uma viagem no tempo, ou que você fizesse uma viagem no tempo e fosse lá no ano 60 e começasse a conversar com esses irmãos. E aí você falasse de certas coisas que nós temos hoje em dia. Imagina a hora que você falasse assim para ele, fala, não, você sabia que no futuro nós vivemos em casas todas fechadas, muito confortáveis. A gente tem cama para poder dormir. A gente tem um chuveiro que a gente põe lá a temperatura que a gente quer e a gente toma banho todo dia naquela água, né? Eu não sei se, por exemplo, na casa de vocês é mais ou menos parecido, né? Mas, por exemplo, às vezes na minha casa acontece o seguinte, faz-se lá o almoço, né? Então sobra lá uma parte do almoço para a janta. Mas às vezes chega na janta, né? E um ou outro fala, mas eu não estou com vontade de comer aquilo que tem no almoço, né? Eu estou com vontade de um lanche, eu estou com vontade disso, vontade daquilo. Então o que eu estou querendo dizer para vocês, irmãos, é que o mais simples de vocês, o que leva a vida mais simples de vocês, leva uma vida extremamente confortável perto da vida daquele pessoal. Imagina o que é viver numa caverna e muitos viverem literalmente a pão e água, literalmente a pão e água, e ainda dando graças a Deus quando tem o pão. Entende? E o pão lá, por exemplo, não era igual hoje, né? Lá na minha casa, por exemplo, tem uma maquininha, né? Hoje em dia é muito acessível isso, uma maquininha de fazer pão. Eu lembro que segunda-feira agora eu acordei antes das 6 horas da manhã e estava aquele cheiro gostoso de pão, né? E aí eu fui lá, a Viviane tinha posto a maquininha, 6 horas da manhã, eu fui lá e tirei um pão quentinho da maquininha. Você já imaginou, irmãos, explicar isso para eles? Se eu fosse lá no país, eles não iam entender. Né? Olha o conforto que às vezes a gente tem. Então, temos uma igreja com ar condicionado, com recursos audiovisuais. Eu estou falando aqui, eu não preciso esforçar a minha voz, nós temos um microfone. Então, imagina que se a gente fizesse uma viagem no tempo e fosse falar com esse pessoal, muita coisa que para nós é normal hoje em dia, eles não iam entender. Né? Imagina que, por exemplo, eu chegasse para o sujeito e falasse, sabia que lá no futuro, onde eu moro, tem gente que paga, né? Quem tem condição financeira paga para ficar num local chamado spa. Aí o sujeito vai falar, mas para que serve esse lugar chamado spa? Serve para o cara passar mais ou menos um mês, todo dia ele passando um pouquinho de fome, para ele poder emagrecer. Ele não ia entender, de jeito nenhum. Né? Imagina que eu falasse para ele assim, não, deixa eu te contar uma outra coisa também que você também não vai entender. Você sabia que existe uma profissão lá no futuro, uma profissão que tem um nome muito charmoso, que chama personal trainer? Aí ele ia falar, mas para que serve? O personal trainer é um sujeito que a gente paga para ensinar a gente a fazer o exercício. Ele não ia entender, mas peraí, imagina um sujeito que trabalha o dia inteiro de uma maneira braçal, né? Imagina uma mulher que para poder fazer o pão, ela tem que ir lá pegar o trigo, massar, fazer, ligar o fogo na lenha, não ia entender. Né? E o pior, eu ia falar, mas na verdade a gente não paga ele muito para poder ensinar, não, porque a gente tem uma outra coisa, uma outra facilidade. Nós temos um smartphone lá no futuro, se a gente quiser saber fazer o exercício, a gente entra lá e ele mostra para a gente paga esse cara, na verdade, para ele forçar a gente a fazer o exercício. Né? Então, quer dizer, muita coisa que é normal para nós hoje, irmãos, para esse pessoal é um luxo. Tá? E o que acontece quando a gente tem, entre aspas, né? Eu coloco isso entre aspas, porque eu sei que todos nós temos as nossas lutas, uma vida boa. Isso é perigoso. Né? Pouco tempo atrás, eu me lembro, né, ainda fechando essa questão do contexto, que eu assisti um pequeno documentário de treinamento do pessoal dos SEALs americanos, né? Do exército americano. Se eu não me engano, é um grupo de fuzileiro naval, de elite, né? E me parece que o pior treinamento, ou o treinamento mais duro de exército que tem, é desse pessoal. Então, é um treinamento mais difícil, é um treinamento onde eles estão sendo colocados numa pressão física e psicológica muito grande e que muitas vezes o treinador chega lá, né, e pressiona o cara para o cara sair mesmo. Fala, não, sai daqui, tal, eu vou te pressionar para você poder sair daqui mesmo. Quer dizer, é pressão física e psicológica. Dureza mesmo.
Por que esse sujeito é treinado dessa forma? Porque a hora que ele estiver no meio de um campo de batalha, por mais duro que seja o treinamento dele, o campo de batalha é mais duro. Mas vamos pensar o contrário. Vamos pensar que o exército dos Estados Unidos fala assim, não, agora nós vamos mudar o treinamento. Nós vamos mandar esse pessoal para um resort daqueles maravilhosos que tem lá nos Estados Unidos. Você vai ficar um ano no bem bom. Você vai comer a hora que você quiser, o que você quiser, beber o que você quiser e ficar na praia ali sossegado. É um ano de férias para você fazer o que você quiser, acordar a hora que você quiser e depois desse um ano de férias nós vamos te dar o teu diploma e está tudo certo. Imagina como que esses jovens soldados iam sair daquele resort depois de um ano. Imagina pegando eles e colocando numa batalha junto com outros que tiveram um treinamento que foi dureza. Quem que você acha que ia ganhar? Por que eu estou dando esse exemplo, irmãos? Eu estou dando esse exemplo porque, apesar de nós termos as nossas lutas do dia a dia, nós temos que ser sinceros, irmãos, conosco mesmo, e fazendo uma comparação com esses irmãos do primeiro século, nós temos uma vida muito boa. E existe um perigo nessa vida muito boa. Hoje em dia, o grande problema, muitas vezes, da maioria das igrejas se chama letargia espiritual. São cristãos que estão muito acomodados, são cristãos que estão muito folgados, muito sossegados. Por quê? A vida está mansa, entende? Então, muitas vezes, nós nos tornamos ociosos espiritualmente. Muitas vezes, nós nos tornamos fracos, vulneráveis. Por quê? Porque muitas vezes nós temos uma vida, vamos falar assim, muito boa, comparada com a desse pessoal. Então, eu gostaria de chamar a atenção para essa questão de contexto, para que você esteja aplicando isso, para que eu esteja aplicando isso na minha vida. É momento de luta? Lembra que pode sair coisa boa dessa luta aí, né? E pode sair coisa ruim. Apenas para fechar isso daí, dando um exemplo que eu passei, já citei aqui na igreja algumas vezes. Em 2007, eu passei por 3 meses de depressão, e foi no final do ano. E eu me lembro que no final do ano eu participava da igreja O Brasil para Cristo. No final do ano iria ter uma campanha em que o pastor Roberto de Lucena, ele foi pregar. E eu me lembro que eu cheguei naquela campanha pedindo a Deus, falando, Senhor, eu não aguento mais, né? Eu não aguento, me tira dessa situação, né? Qualquer situação que eu tenha passado na minha vida anterior ou posterior, irmãos, não foi pior do que esses 3 meses, parecia 3 anos, né? Tive situações de perda de entes queridos próximos, mas não foi tão difícil quanto esses 3 meses. E eu me lembro que de tudo que ele pregou, né? Eu lembro que até quando ele começou a pregar, ele abriu o livro de Apocalipse, começou a falar lá e de besta e da mulher e não sei o que, e do dragão. Eu falei, gente do céu, né? Eu estou pedindo para Deus falar comigo, esse homem começa a falar disso aqui e tal. E eu me lembro que, olha como que é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo usou o pastor Roberto Lucena, e num determinado momento ele falou uma expressão que eu nunca mais me esqueci. Ele falou, gente, olha só, quando uma barata ela é apertada, ela é esmagada, aquilo que sai da barata é muito ruim, é muito nojento, é muito feio. Mas quando você pega uma azeitona e você espreme uma azeitona, aquilo que sai de lá é azeite, é um líquido que tem um valor glorioso, um valor muito grande, né? E naquele momento, não foi o que ele falou, irmãos, naquele momento a ação do Espírito Santo na minha vida foi como tirar com a mão aquela depressão, e naquele momento eu já sabia que algo tinha acontecido e que eu estava liberto daqueles 3 meses tenebrosos de tristeza e tudo mais, né? Então, olha só, e depois o que eu aprendi com aqueles 3 meses foi muito importante para a minha vida, para que houvesse algumas coisas que eu precisava mudar na minha vida. Então, esse contexto, eu utilizei um tempo muito grande aqui, porque eu não sei, cada um de vocês pode estar vivendo um contexto de vida, um contexto de luta, mas lembra, né, se você esquecer de tudo isso que eu tratei, lembra disso, né? Você não é a barata, você é a azeitona, né? O que vai sair daí é coisa muito boa, né? Mas voltando lá, né? Volta por favor no primeiro slide para mim. Nós temos
lá uma palavrinha no meio, que é implicação. Então, olha só, entre contexto e salvação tem uma implicação. Quando a gente lê o capítulo 1 de Pedro, a gente percebe o seguinte, que se a gente pegar o contexto e analisar que diante desse contexto, Pedro estava levando consolo, trazendo a salvação, nós vamos entender logo depois quais são as implicações dessa salvação. Então, olha só, por isso que a implicação está no meio ali, ela liga uma coisa à outra. O que eu estou querendo dizer com vocês? Eu estou querendo explicar para vocês o que Pedro começa a explicar, e depois você pode ler na tua casa, a partir do versículo de número 13. Se você vê o capítulo número 1, a partir do versículo 13, Pedro vai falar sobre as implicações. Ele vai falar, gente, ó, eu sei o que vocês estão passando, e eu estou trazendo um consolo espiritual para vocês, mostrando para vocês essa rica esperança e essa gloriosa herança. E diante de tudo isso que eu estou passando para vocês, existem algumas implicações. E ele vai começar ali no versículo 13 falar o seguinte: olha, vocês têm que cingir os lombos do vosso entendimento. Ele está falando, gente, prepara o entendimento de vocês para algo que eu vou explicar. E o que ele vai explicar, irmãos, as implicações se resumem naquilo que a gente está tratando com vocês, na santificação. Tudo que Pedro vai falar do versículo 13 para frente, inclusive esse capítulo 2 que eu comecei a ler com vocês, é puríssima doutrina da santificação. Você observa que a partir aqui do versículo de número 13, ele vai falar assim, olha, por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios, esperem inteiramente na graça, tal, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. E aí ele vai falando, né? Ele vai falando, né, que nós devemos ser santos em todo o nosso procedimento. Então, quando Pedro ele começa a explicar essa doutrina da santificação aí, ele começa a explicar o que é a verdadeira santificação. E a verdadeira santificação, ela faz parte da salvação. Vamos colocar ali o segundo, coloca por favor o segundo slide. A salvação, irmãos, nós temos que entender que ela é abrangente e dinâmica. Você nunca pode pensar na salvação como uma membresia de uma igreja, como um batismo, como uma carteirinha de membro, como uma decisão que um dia você levantou a mão e alguém te levou para uma salinha e falou, agora está tudo certo, você está salvo. Você nunca pode pensar na salvação dessa forma. A salvação, ela não é algo restrito. Ela não é algo estático, ela é abrangente e dinâmica. E Pedro vai falar que essa salvação, ela tem, coloca a primeira frase, ela tem um custo, ou seja, a salvação, ela não pode ser paga com coisas materiais. Nós ficamos vários estudos aqui falando da preciosidade do sacrifício de Cristo, foi o sangue de Cristo, né? Conforme diz lá em Atos, é o sangue de Deus que nos conquista essa gloriosa salvação. E essa salvação, aí pode colocar o primeiro item agora, ela vai abranger o passado. Por quê? Porque observe que Pedro vai falar que nós somos escolhidos, aquele povo foi escolhido, ou seja, no passado o Senhor nos escolheu e nós fomos salvos da condenação do pecado. Isso se chama justificação. No presente, pode colocar o presente, nós estamos sendo salvos do poder do pecado. E isso é a santificação, entende? Se no passado o Senhor, através desse sacrifício de Cristo, como um cordeiro imaculado que derramou seu sangue para nós na cruz, se Ele nos salvou da condenação, da punição, da condenação, da pena do pecado, que é a justificação, atualmente nós estamos sendo salvos do poder do pecado em nossas vidas. Isso é santificação. E não termina aí, né? No futuro, nós seremos salvos da presença do pecado, ou seja, quando nós deixarmos esse corpo e quando nós tivermos o corpo igual ao corpo de Cristo hoje, nós vamos ter então a nossa glorificação, nós não mais estaremos na presença do pecado. E a palavra de Deus, ela é tão gloriosa que ela fala que não só nós, mas chegará um momento, né, lá no juízo final, lá no fim dos tempos, em que toda a terra, né, tudo isso daqui será refeito.
Então toda a criação, haverá novos céus e nova terra. Então tudo isso envolve o futuro. Então você percebe por esse quadro que está aí no telão, que a salvação, ela tem esse custo, né, que não pode ser pago com coisas materiais, que coisas espirituais nunca podem ser pagas, né, com coisas materiais. É o sangue de Cristo, e ela abrange o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro, né? Então nós temos que ser santos. Por quê? Em primeiro lugar, observe que é algo imperativo. Sede santos, porque eu sou santo. É uma ordem do Velho Testamento que Pedro está trazendo para aqueles irmãos do Novo Testamento. Observe que não tinha Novo Testamento ainda, ele estava em composição naquela época. Então Pedro pega algo que estava escrito lá no Velho Testamento, que é uma ordem de Cristo, uma ordem de Deus, né? E ele fala, ó, essa ordem é para vocês hoje. E essa ordem, irmãos, é para mim e para vocês hoje nessa noite. Sede santos, porque eu sou santo. Não é opcional, Deus está mandando. E quando Deus fala que ele é santo, né, nós temos que entender que essa santificação, ela sendo algo dinâmico, pode tirar o slide, é como uma escada, né? O verdadeiro salvo é aquele que não foi salvo apenas da condenação do pecado, mas é aquele que a cada dia ele se esforça para chegar mais perto de Deus. Isso é a chamada conformidade. É você saber que você não é perfeito, mas você não está parado. Você está cada dia galgando um degrau. Você está cada dia chegando mais perto de Deus. E quanto mais perto de Deus você chega, o que acontece? Por exemplo, quando chega uma pessoa para mim e essa pessoa ela começa a se gloriar que ela é muito santa, ou que ela é muito isso, muito aquilo, eu já sei que essa pessoa não está perto de Deus. Porque quanto mais perto de Deus nós chegamos, mais humildes nós nos tornamos. Quanto mais perto de Deus nós chegamos, mais humildes, eu estou dizendo aqui, na nossa condição espiritual, mais a gente começa a ver o nosso pecado, mais a gente começa a ver as nossas falhas, mais a gente começa a ver as nossas limitações. Por quê? Porque João vai falar que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Então, por exemplo, agora, né, tem luz aqui? Tem, mas não é tanto. Mas se você pudesse pegar a sua mão e colocar ela numa luz extrema, numa luz super forte, colocar algo microscópico ali para poder ver, às vezes você ia se espantar. Mesmo que se passou álcool na sua mão, você ia encontrar alguma sujeira ainda. E quanto mais perto de Deus nós chegamos, mais sujeira a gente vê na vida da gente, mais imperfeição a gente vê na vida da gente. E então a gente não pode parar. Isso é santificação. É por isso que Pedro vai falar, gente, ó, vocês têm que ser santos em todo o vosso procedimento, em toda a vossa maneira de viver. Não tem essa de ser santo e falar assim, eu sou santo, tal, mas o meu temperamento é Jesus Cristo. Então, por que nós temos que ser santos? Porque é imperativo, porque é uma ordem de Deus, né? Porque esse Deus, você vai ver nos versículos que a gente estudou lá no capítulo 1, esse Deus, ele é Pai, mas ele também é juiz. Então nunca pense em Deus como um Deus bonachão, como aquele pai, sabe, que joga tudo que faz vista grossa, que joga tudo para debaixo do tapete. Esse não é Deus, não. Deus é Pai, mas Deus também é juiz. Então, muitas vezes, como Deus sendo um pai, mas um pai justo, muitas vezes quando a gente erra ou quando a gente peca, mas sabe aquela coisa, sabe aquele pecado por ignorância, aquele pecado que às vezes você pecou e nem percebeu que você pecou? É uma coisa. Mas e aquele pecado que você sabe que está pecando e você vai lá e peca, né? E aquilo que você sabe que você tinha que fazer e que você não faz, né? Isso aí você está sendo rebelde. E aí você não pode esquecer que você tem um pai e que esse pai pode te corrigir e que esse pai deve te corrigir. Entende? Então tudo isso envolve a nossa santificação, né? Então quando Pedro ele vai explicar sobre tudo isso, ele explica que nós temos que ter esse temor reverente a Deus, ele explica que nós temos que abandonar tudo aquilo, e explica também, quando a gente chega no final do capítulo, né, no nosso último estudo, que tudo isso nós temos que fazer. Por quê? Porque nós temos que ser obedientes à verdade através do Espírito. Então o verdadeiro salvo, ele tem o Espírito Santo. E como ele tem o Espírito Santo de Deus, ele quer obedecer à verdade. Ele quer honrar
a Deus porque ele é grato a Deus, não porque ele tem medo de Deus, não porque ele tem medo que Deus o castigue, não, mas porque ele sabe, né, que Deus é bom para ele, ele sabe que Deus foi maravilhoso com ele ao escolher ele para essa tão grande salvação, a dar para ele esse presente maravilhoso, por mais difícil que esteja sendo a situação de vida dele. Então, por tudo isso, ele olha para o futuro, ele olha para essa herança gloriosa, ele tem essa grande esperança, e tudo isso conduz ele no caminho da salvação. E ele vai querer obedecer à verdade cada vez mais. Muito bem, aí isso vai gerar nele uma mudança de vida, isso vai começar a gerar nele aquele amor verdadeiro, aquele amor pelos irmãos, que fala no final do capítulo de número 1. E no capítulo 2, que é esse capítulo que a gente leu, começou a ler, né, os 3 primeiros versículos, ele vai falar dessa verdade. O que é a verdade, irmãos? A verdade é a palavra de Deus. Então, olha só, ele termina o capítulo falando que nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. E ele começa agora o capítulo de número 2, e eu quero pedir 10 minutinhos da sua atenção, porque é muito importante isso que eu vou falar aqui. Ele começa falando o seguinte: gente, vocês têm que, primeiro, se despojar daquela velha vida. Observe que no começo aqui do capítulo 2, não precisa colocar no telão não, eu vou ler aqui. Ele fala assim, olha, portanto, abandonem toda a maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Essa palavra abandonar aqui, né, é similar, acho que o Cairo explicou faz pouco tempo, do livro de Efésios, aquele despojamento, sabe? Você se despir do velho homem. Então, o pessoal usava roupas, né, túnicas ali, muito compridas ali. Então, às vezes, quando tinha que fazer alguma atividade, alguma coisa assim, tinha que tirar aquilo. Então, o que o apóstolo Pedro está falando é o seguinte: gente, abandone tudo isso. Eu não preciso gastar tempo aqui falando com vocês sobre maldade, engano, hipocrisia, inveja e maledicência. Vocês sabem muito bem o que é isso. Mas muitas vezes nós caímos nesses pecados aqui. Então, o que eu aconselho vocês, né, é que depois você possa ler com mais calma isso aqui, o meu tempo aqui é limitado, e que você possa colocar um espelho espiritual e vendo, com essas palavrinhas aqui, quais as que você tem que se corrigir, né? Será que é na hipocrisia? Será que é na inveja? Será que é na maledicência? Enfim, cada um de nós tem que fazer a sua autoavaliação. Mas eu não poderia deixar de falar com vocês sobre o versículo 2. O versículo 2 é onde Pedro vai falar assim: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por eles lhes seja dado crescimento para a salvação. Eu gostei muito dessa tradução, por isso que eu trouxe a Nova Almeida atualizada, porque ela fala num crescimento para a salvação. Então observe que a santificação, ela traz esse caráter dinâmico para a salvação. Ou seja, aquele sujeito que acha que é salvo, mas que a vida dele não está avançando nessa escada, que ele não está pelo menos se esforçando para subir essa escada, ele tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a salvação não é simplesmente você professar e está tudo certo. Não, existe uma atitude da nossa parte. Observe que Pedro está falando comigo e com você. Gente, vocês têm que se despojar. Vocês têm que mudar isso na vida de vocês. Vocês têm que empenhar esforço. Vocês têm que se esforçar. E aí no versículo 2, ele dá mais uma ordem para nós. Aqui ele não está falando com cristãos novos, tá? Diferente do que Paulo vai falar lá. Paulo não, né? Não sei se é Paulo. Do que o autor de Hebreus vai falar lá, né? Quando ele compara carne e leite. Aqui ele não está tratando aqui de imaturidade espiritual. A figura de uma criança aqui está ligada à nossa nova vida. Como nós fomos regenerados, nós nascemos de novo. Nós somos nova criatura. Quando uma criança nasce, eu estou falando de um bebê recém-nascido, ela precisa do quê? De leite para sobreviver.
né? Se a mãe não der leite, aquela criança não vai sobreviver. Então aquela criança, ela anseia por leite, ela precisa de leite. Então o que Pedro está falando para mim e para você aqui nessa noite é o seguinte, que nós temos que ter um anseio sincero pela palavra. Nós temos que ter esse desejo de nos nutrir da palavra. Seja a palavra pregada, igual vocês estão ouvindo aqui, né, ensinada, mas também a leitura da palavra, o estudo da palavra. Nós nunca, irmãos, vivemos uma época em que a palavra foi tão acessível. A gente tem Bíblia aqui de quanto é jeito, né? Os irmãos mesmos vêm. Tem dia que eu chego aqui com a NVI, outra é a NVT, a outra é a King James. A gente tem Bíblia de quanto é jeito. Hoje você tem a Bíblia da mulher, a Bíblia do empresário, a Bíblia da criança. Nunca se teve tanta Bíblia. Mas eu acredito que se fizerem uma pesquisa sincera, talvez nunca se tenha lido tão pouco a Bíblia. Nunca se tenha dado menos importância para o estudo verdadeiro da Bíblia. É algo que muitas vezes nas facilidades, né, nos confortos do dia a dia, nós cristãos que deveríamos estar andando a nossa caminhada de santificação, olhando mais para o céu, muitas vezes a gente olha muito para a terra. E quando a gente começa a olhar muito para a terra, a gente começa a se afastar de Deus, a gente começa a esfriar em santificação. E quando a gente começa a esfriar em santificação, a gente perde o desejo pelo leite. Eu me lembro que quando eu era criança, né, eu nunca gostei de leite na minha vida, nunca gostei. Aliás, uma das coisas que eu não consigo fazer, mesmo que eu tente fazer, é pegar um copo, né, como esse aqui, ó, colocar um leite gelado e beber. Eu não consigo fazer isso. Né? Se eu fizer, volta mesmo. Né? É um dos alimentos que para mim... E eu me lembro quando eu era criança, né, minha mãe tentava fazer de tudo para que eu bebesse leite, né? Era leite com Toddy, era leite com café, e eu nunca gostei de nenhum, né? Então, por fim, ela desistiu, falou, não vou dar mais leite não, porque não adianta, né? Pode misturar com qualquer coisa que ele não gosta de leite. Então, irmãos, infelizmente, tem cristãos que são assim. Tem cristãos que precisam de uma palavra, muitas vezes, adulterada. Quando Pedro ele fala do genuíno leite espiritual, essa palavra genuíno, né, no grego é adolos. Existe um trocadilho aqui no grego. No grego, a palavra engano aqui no versículo 1 é dolos. E genuíno leite, né, é adolos leite. Então ele está usando ali um trocadilho aqui e ele está falando o seguinte, que esse leite ele não pode ser misturado, ele não pode ser adulterado. E é o que muita gente tem buscado hoje em dia, às vezes até em igrejas por aí. Uma palavra misturada, uma palavra adulterada, uma palavra adocicada. E muitas vezes esse pessoal, a desculpa desse pessoal é o seguinte, não, mas os tempos mudaram. Nós estamos hoje no século 21, nós estamos no ano 2021, então a gente não pode ser mais, mas a palavra de Deus, irmãos, ela não muda. A palavra de Deus é algo fundamental. Você pode vir daqui 100 anos aqui na terra e a palavra de Deus ela é a mesma. Então, não é a palavra de Deus que tem que se amoldar a nós, é nós que temos que nos amoldar à palavra de Deus. E nós devemos buscar, né, conforme Pedro fala aqui, como crianças, como aquele bebê recém-nascido que quer o leite da mãe, que precisa daquela nutrição, nós também temos que ansiar por essa genuína nutrição espiritual. Nós temos que buscar isso na vida da gente, né? Eu quero terminar essa mensagem. Eu lembro que uma vez eu vi o reverendo Hernandes Dias Lopes e ele pregava uma mensagem que ele falava o seguinte, falando, né, da questão do cristão ler pouco a Bíblia, né? Tomara que isso seja só uma ilustração, tá? Eu não sei se é ilustração ou se foi verdade mesmo, isso que eu vou contar para os irmãos agora. Mas dizia ele que certa feita um pastor chegou na casa de uma irmã, né? A irmã chamou o pastor para ir lá, para poder orar, e aí o pastor chegou lá e pediu, né, para a irmã arrumar, a senhora tem uma Bíblia? Aí tem, a irmã deu a Bíblia e tal, e a irmã fez um café lá, fez um chá, e pegou uma colherzinha, né, de muita estimação que ela tinha, essa colherzinha estava gravada as iniciais do nome dela tal, e deu a colherzinha, como uma maneira de honrar o pastor, né, ó pastor, eu tenho essa colherzinha aqui tal, e o pastor mexeu ali o chá, o café tal, e, enfim,
depois pegou a Bíblia, depois leu um trecho da Bíblia, fez uma oração para a irmã e foi embora. No que o pastor foi embora, né, conta o reverendo Hernandes, que daí um tempo a irmã deu falta da colherzinha. E aí procura a colherzinha daqui, procura a colherzinha dali e tal, e não acha a colherzinha de jeito nenhum. E a irmã começou a pensar mal do pastor, falou, mas só estava eu e o pastor aqui. Eu dei a colherzinha sumiu, como é que pode? O pastor levou a minha colherzinha embora. E a irmã ficou lá quase um ano, chateada com o pastor, né? E num determinado oportunidade, o pastor, depois de um ano, volta na casa da irmã e a irmã não aguenta, fala, pastor, o senhor me desculpa, né? Mas eu tenho que falar para o senhor, pô, não é possível, só estava eu, o senhor pegou minha colherzinha por algum motivo, tal. Eu falei, não, mas fica tranquila, eu não fiz isso não, tal, isso, aquilo, pode ficar sossegada, tal. Mas, enfim, conversa vai, conversa vem. Irmã, traz a Bíblia lá, vamos orar novamente. Quando o pastor pega a Bíblia, a colherzinha estava no meio da Bíblia. Ou seja, moral da história, a Bíblia ficou um ano lá sem ser aberta, né? Então, o que Pedro está nos chamando a atenção aqui, irmãos, é o seguinte: nós temos um imperativo de Deus, sermos santos. E é impossível você ser santo sem ler a tua Bíblia, sem estudar a tua Bíblia, sem tirar tempo silencioso, tempo de qualidade com Deus, para que Deus possa falar com você através da sua Bíblia, para que Deus possa corrigir a tua vida através da sua vida, para que Deus possa mudar a sua vida, o seu caráter, a sua maneira de proceder, o seu dia a dia, a sua maneira de pensar, através da meditação na sua palavra, através do leite espiritual. Que possamos, irmãos, como crianças recém-nascidas, ansiar esse leite espiritual, para que por ele, possamos crescer para a nossa salvação. Lembrando que a salvação, ela não é algo estático. Por isso, o apóstolo Paulo vai nos aconselhar a operar a nossa salvação com temor e tremor. Amém? Muito obrigado pela vossa atenção. Nós estamos, encerrando já. Pode encerrar, pastor? Então vamos ficar de pé, vamos fazer uma rápida palavra de oração e já vamos encerrar. Domingo que vem, segue, né, pastor? Os 2 cultos, né? O culto primeiro às 5 horas, correto? E o segundo às 6:30, né? Então façam já, né? Já pode fazer a partir de amanhã, pastor, é isso? As reservas? A partir de amanhã? Ah, já está liberado já, hein? Tá ou não tá? Mas já está liberado já para fazer reserva no aplicativo. Então façam as suas reservas no aplicativo para os cultos de domingo e estejam aqui, né, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, pela ministração da Tua palavra. Te peço agora, Pai, por mim e pelos meus irmãos aqui presentes, a ajuda do Teu Espírito Santo, Pai. Sabemos, Senhor, somos devedores a Ti, Senhor, que somos pecadores, Senhor, e que quanto mais nos aproximamos de Ti, mais tomamos consciência, Senhor, da nossa necessidade de santificação. Ajuda-nos, ó Deus, através do Espírito Santo, a colocar, Senhor, essa santificação em prática no nosso dia a dia e a crescer cada dia mais na graça e no conhecimento do Senhor, utilizando, Senhor, esse genuíno leite espiritual que é a Tua palavra como nosso auxílio nessa nossa caminhada de fé. Nós queremos orar por tudo isso, queremos agora te pedir, Senhor, que o Senhor nos despeça para os nossos lares em paz e em segurança, dê uma noite, Senhor, tranquila, e amanhã, Senhor, um dia de trabalho abençoado para cada um de nós. Nós queremos te orar, Senhor, e agradecer em nome do Teu Filho Jesus. O amor de Deus, que a graça que há no Filho Jesus Cristo, a unção e a comunhão do Espírito Santo estejam hoje e para todo sempre com toda a igreja de Deus. Amém? Estamos encerrados.